Hoje trataremos dos benefícios do Ho'oponopono e da ressonância harmônica. Eu sempre cito aqui as catarses, as reações adversas, os problemas que acontecem com a limpeza, falo sobre o ego, várias coisas aqui sobre o Ho'oponopono e também venho falando aqui da minha sequência do primeiro mês, segundo mês, da primeira onda da ressonância harmônica. Eu já estou no último mês, faltam apenas 2 semanas para acabar a primeira onda, para pedir logo em seguida a segunda onda. E vou relatar um pouquinho aqui do que aconteceu. Não vou dizer só da ressonância harmônica, nem vou falar só do Ho'oponopono. Vou falar dos dois, ressonância harmônica e Ho'oponopono. O que essas ferramentas fizeram com minha vida? Em vídeos passados, em 2, 3 vídeos, eu venho dizendo aqui as mudanças que vem acontecendo comigo. E não foram poucas. Não foram poucas. Foram muitas. As catarses. Tive catarses não terríveis, como dizem, né? Que perde 250 mil, que perdeu a casa, etc. Não foram coisas terríveis. Torci o pé, quebrou o celular, lâmpadas queimaram, pesadelos, etc. Várias coisas aconteceram de ruim. Só que coisas boas, maravilhosas aconteceram. Hoje eu vou falar aqui de umas coisas que estão acontecendo comigo após a prática aí de julho. Nem completou um ano, julho do ano passado até agora, com Ho'oponopono e ressonância harmônica. Então, com menos de um ano, julho do ano passado, comecei minha prática do Ho'oponopono e dois meses depois o caminho das palestras e 2 meses atrás a ressonância harmônica. Então, nesse curto período de tempo, menos de um ano, muitas coisas aconteceram comigo. Muitas coisas foram limpas, muitas coisas sumiram de mim. Eu vou começar pelo vício. Só com Ho'oponopono eu me livrei da maconha, da cachaça, da bebida alcoólica no caso. E eu bebia muito, mas muito mesmo. E eu vou dizer a relação dos vícios com os sonhos. Eu vou chegar na parte dos sonhos que praticamente são revelações. São coisas que estão vindo do inconsciente e que eu vejo no dia a dia, no dia seguinte. Ou 2 dias depois, ou 3 dias depois. Mas vamos lá. Consegui me livrar de vários vícios. Vários vícios mesmo. Vícios em drogas, bebida alcoólica, pornografia, jogo, tudo isso. Eu era um verdadeiro lixo, uma verdadeira ilusão. Uma verdadeira porcaria, vamos dizer assim. Eu sempre gostei de estudar, sempre busquei o conhecimento. E foi realmente com o Ho'oponopono que me fez trilhar no caminho. Que me fez dizer assim, poxa, que programação, eu estou sendo vítima de mim mesmo. Cadê a responsabilidade disso tudo? Aí aprendi no caminho das palestras, ajudar, trabalhar, estudar. Trabalhar, estudar e ajudar. É assim que você se torna útil para o mundo. É assim que você se doa para o mundo. Você trabalha para dar a sua energia física e mental. Você estuda para se enriquecer. E você ajuda com o seu trabalho e com o seu estudo. Então, eu me livrei dos vícios em substâncias e em comportamentos em termos de jogo, etc. Outra coisa, vícios em bloqueios vibracionais, tipo vergonha, timidez, tristeza, medos, bloqueios, essas coisas. Me livrei também. Esses padrões, esses ciclos deixaram de acontecer. Aí, em meio a essas perdas que eu falei aqui das catarses, aconteceram coisas boas também. Eu tive contato com pessoas que eu não via há 20 anos. Pessoas que foram morar longe, bem longe, e que retornaram, voltaram a falar comigo. A gente consertou coisas erradas. Eu ganhei uma boa quantidade de uma venda de um lote que estava parado. E já estou com outra proposta para vender outro lote, que também já estava parado, olha, há muito tempo. Que eu nem lembrava mais que eu poderia ter essa opção. Às vezes eu acho o dinheiro. Então as coisas começam a fluir. No início aqui do canal, eu queria fazer para a prosperidade, porque a prosperidade, a riqueza, a abundância não estava comigo, eu estava vibrando na escassez. E quando você aprende que você não é essa ilusão, que você é a verdade e a vida, que você faz parte do
que é o Criador, que tudo está dentro dele e você é parte dele. O Criador não é pobre, não é miserável, não é desgraçado, não é medíocre, não é medroso, não é vergonhoso, não é tímido, não é raivoso, não é ciumento, não é vingativo. Quando você descobre que ele é amor, você se torna essa verdade. E você começa a trilhar esse caminho. E esse é o meu caminho. E esse é o caminho que eu estou apontando aqui para você, para que você possa caminhar nele também, ou tome o seu próprio caminho, mas que você tome esse aqui como exemplo. Porque eu pude me livrar de tudo isso. Olha interessante. Fisicamente e mentalmente, conscientemente, eu me livrei dos vícios. Porém, durante esses tempos, nos sonhos, às vezes eu sonhava fumando ou bebendo. E o incrível agora, nesse último mês da primeira onda da ressonância harmônica, eu agora sonho com a oportunidade de beber e de fumar. E eu renego no sonho, quer dizer, eu me livrei da parte consciente e da parte inconsciente, do subconsciente, eu também estou me livrando. Eu não mais estou caindo na programação do sonho de beber e de fumar. Olha que incrível. Eu fiz um vídeo aqui, tem um mês e pouco, quando Humberto Voltz morreu. Humberto Voltz foi quem me deu esse microfone. Era um companheiro de jornada, de estudo bíblico, né? Ele morreu aí, um mês e pouco atrás. Aí eu fiz um vídeo falando que na noite anterior eu sonhei que uma pessoa conhecida minha, mas eu não sabia quem era que estava ali no caixão. Eu estava ali no caixão, morto. E aí, quando foi no outro dia, eu recebi o vídeo aqui, Humberto Voltz morreu. Tipo, era como se eu estivesse recebendo essa mensagem no sonho. Ó, e tal fulano morreu. Você vai saber quem é agora. Pronto. Aí essas noites agora, esses 3 últimos dias, eu tô tendo sonhos bem conscientes e bem realistas. De ontem para hoje mesmo, eu sonhei que eu morava numa casa antiga, num bequinho bem pequenininho, uma casinha bem pequenininha. E saí de lá, graças a Deus estou morando nesse espaço agora aqui bem melhor, bem mais aconchegante. Bendito seja o Pai. E aí eu sonhei que lá, só que em vez de eu estar morando lá no sonho, era meu pai. E aí eu sonhei que minha mãe me ligava às 10 da noite, falava assim, 9h30, 10 horas da noite, falava assim, vamos correndo lá porque tem um homem que tá vindo aí de lá de outro bairro, lá tá vindo de moto e quer matar seu pai, vamos lá. Aí chegou lá e eu consegui entrar, chegar a tempo e tal, conversar com o rapaz, o cara me estrangulava, me levantava pelo pescoço, era muito forte. Só que eu consegui contornar tudo isso apenas amando. Olha que coisa incrível. E aí tal, normal, né? Um sonho assim, normal. Aí eu sonhei também que eu tinha ido na festa de reggae com meu pai e lá tinha bebida, roda de fumo. E eu consegui negar tudo isso no sonho, coisa que se fosse na limpeza meses atrás, fisicamente e mentalmente estava limpo, mas no sonho eu usaria. Então, no sonho também venho negando, me limpando durante o sonho e tendo esses sonhos conscientes. Quando foi hoje, nessa casa onde eu morava, é um beco. Aí tem essa casa aqui minha, tem outra casa grandona aqui de frente, passando pela minha casa, e tem um prédio antes da minha. Aí nessa casa aqui mora um rapaz lá em cima, que era meu vizinho. E aí eu vim descarregar aqui, ajudar meu irmão, descarregar um caminhão de água aqui. E aí recebi a mensagem, a notícia, olha, Jailson ontem lá, teve a polícia lá, 3 homens lá com escopeta, e foram prender ele. Tipo, eu sonhei com aquela casa, com aquele beco, com alguém indo lá ontem de noite. E foi isso ontem de noite que aconteceu. Então os sonhos estão bem lúcidos. Eu consigo ter controle nos sonhos. E juntamente com minha vida consciente do dia a dia, eu estou tendo mais a presença, fugindo menos para o futuro e para o passado. Estou ficando mais presente. A abundância agora me persegue, a riqueza, a prosperidade, o amor, a alegria. A tristeza, a timidez, isso aí é resolvido assim, ó, foi resolvido assim, ó. Claro, é como eu te disse, ninguém aqui, eu já falei no vídeo passado, e eu sempre repito, não pense que as pessoas que estão aqui na internet, elas são perfeitas, são santas, são maravilhosas. Nós, que ensinamos algo aqui para você, nós temos problemas. E não é porque a gente faz uma limpeza, porque a gente é a manifestação da perfeição. Não é isso. Nós temos os nossos defeitos. Nós temos os nossos ciclos de erro, que a gente trabalha nesses erros. Até o próprio Dr. Hewlett, ele fala para a Judeu Vitale, é impossível às vezes passar um dia
sem que eu faça um julgamento. Quer dizer, não é porque você limpa, porque você é especial, que você é a estrela da manhã, que você é o pão de mel. Não é assim, entendeu? Mas a gente já tem uma consciência um pouco mais elevada, já tem um controle melhor das vibrações. Essa é a nossa diferença. E é isso que eu quero passar para você. Com a minha experiência. Eu estou falando aqui o que eu passo. Não é fantasia. Não é meramente uma leitura e eu vou ensinar para você. Não, não é assim. Aqui eu quero, assim como estou resolvendo os meus problemas, que eu percebo que eu estou na ilusão, que eu quero trilhar o caminho certo, eu quero isso para você. Eu trabalho, estudo e minha função aqui é ajudar. Eu me pergunto, como eu posso ajudar? Como eu posso me doar? Fazendo os vídeos, mostrando como eu resolvo meus problemas. Como eu amo as coisas. E que eu seja uma luz para você. Que essa minha busca da luz para iluminar e tirar essas sujeiras de mim, alcance essa luz, alcance você. Possa te iluminar um pouco, te levar para esse caminho. Então você siga a sua trilha. Nunca fique só no que eu digo, no que outro diz, do que outro diz, do que mais outro diz. Absorva, aprenda, pratique, estude, trabalhe e ajude. Pronto. E lembrando que passe por tudo isso com soltura, com amor. As 4 vibrações elevadas: amor, alegria, paz e luz. É isso que eu desejo para você. Fiquem todos na paz do Todo-Poderoso. Eu amo cada um de vocês e até a próxima.